Quero meditar uma palavra com nossos irmãos e uma palavra que Deus estará falando em nosso coração. Em primeira epístola de João, no capítulo 4, Deus fala de nós ter o amor com o próximo, ou com os irmãos, com as pessoas. E eu acredito que quando um homem ou uma mulher nasceu de Cristo, é uma nova criatura, conheceu Jesus Cristo, entregou a vida para Deus, precisamos ter estas características que eu quero comentar junto com os irmãos, até para nós ser livre, para nós ser liberto de obras malignas, de obra das trevas. Porque se o amor de Deus não tiver dentro de nós, manifestando no nosso interior, no nosso falar, no nosso andar, então não é Deus. Se não estiver manifestando o amor. E nós precisamos ter consciência que o amor de Deus transforma seres humanos. E a palavra de Deus transforma o ser humano, porque a palavra de Deus é amor. E aqui nessa palavra de 1 João, na primeira epístola, no capítulo 4 e no versículo 7, olha aqui nosso Deus diz: Amados, amamos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. O amor é de Deus. Nós não temos como ter paz ao nosso coração enquanto o amor de Deus não tomar nossas vidas. Porque quando nós não servíamos a Deus, nós servíamos o pecado, então nós não tínhamos o amor de Cristo. Nós tínhamos aquele amor humano e aquele amor interesseiro e aquele amor que só nós teria com as pessoas se tivesse amor por nós. Este amor aqui é um amor incondicional que Deus deseja que nós tenhamos um com os outros. Então o nosso Deus disse aqui que a caridade, o amor é de Deus, porque Deus é amor. Então nós não podemos se enganar, nós temos que entender que precisamos ter o amor de Deus. E na continuidade do texto diz assim, que é importante nós entender. Glória a Deus, porque a caridade é de Deus e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Qualquer um quer saber se é crente, quer saber se está no caminho correto, quer saber se está caminhando para ser liberto das obras das trevas, do pecado, do sistema nervoso, da agitação. Vê se tem o amor de Deus no seu coração. O amor de Deus precisa estar em nosso coração. E eu quero continuar o texto aqui, porque o texto diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Para mim dizer que eu sou de Jesus, para mim dizer que eu sou um cristão, sou um evangélico, sou uma pessoa que acredita em Jesus Cristo, que faço parte do novo homem, eu preciso ter amor. Aquela sede por ver pessoas se encontrar com Jesus, por ver pessoas ser liberto do pecado e desejando que as pessoas façam parte de Cristo para ir morar no céu. O nosso Deus, Ele continua aqui nessa palavra falando com nós, que é bem importante nós entender. E Ele continua dizendo assim: e nisso se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por Ele vivamos. Se manifestou, o nosso Deus se manifestou por meio do seu Filho Jesus indo para a cruz, morrendo em nosso lugar, levando o nosso pecado, habitando no nosso coração, estando na nossa vida, para que o amor de Deus tomasse a nossa vida e nós agora tivemos um comportamento, uma boa conduta de amor. Eu quero dizer ao meu irmão ou à minha irmã que me ouve, sem amor não tem como ser liberto. Sem amor ao próximo, que isso é uma confirmação de Deus para nossas vidas, que nós amamos a Deus. E se nós não amamos ao próximo, as pessoas, então nós não amamos Deus também. E se nós não amamos a Deus, nós estamos em pecado. E se nós estamos em pecado, é uma legalidade para demônios, para obra maligna, perturbar as nossas vidas e nós muitas vezes não ter paz. E nem sequer fazer parte do novo homem para um dia morar no céu. Então que Deus abençoe
a cada um de nós, para nós entender essa realidade de Deus e ser abençoado pelo Senhor. Depois ele vai dizer assim, que é importante nós entender: e nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Não é que nós amamos a Ele, mas Deus, o que criou o céu e a terra, o Senhor dos exércitos, enviou o seu Filho na cruz do Calvário para pagar o nosso pecado. Aquele que nos lavou, aquele que se apropriou dos nossos pecados, se fazendo pecado em nosso lugar. E agora Ele nos libertou, e agora Ele nos dá vida. E é importante, irmãos, nós entender e compreender que o apóstolo Paulo, ele disse em 1 Coríntios 13, e o versículo 7, ou melhor dizendo, o 6. Olha o que o nosso Deus diz aqui: não folga com a injustiça, mas folga com a verdade, e se amou. O apóstolo Paulo disse aqui que mesmo que ele entregasse as fortunas dele, os bens dele, a própria vida dele, mas se não tivesse a caridade, nada disso valia. E ele não se alegra com a injustiça, mas com verdade. Nós somos de Jesus, nós somos de Deus, então precisamos andar pela verdade. E é importante que ele vai dizer assim no versículo 7: tudo sofre, tudo crê e tudo suporta, e tudo espera e tudo suporta. Isso é o amor. Eu espero, eu suporto. É importante que nós vimos que muitas vezes nós não suportamos nada. Somos agitados, somos pessoas violentas, pessoas que não pensamos no outro, não temos pronto para ouvir. O apóstolo Tiago disse: todo homem deve estar pronto para ouvir e tardio para falar. Mas quando eu não tenho amor, eu não sou tardio para falar. De repente o irmão ou a irmã sem amor não é tardio, fala muito, fala demais, traz problema. Mas o nosso Deus quer que nós se sujeitamos, sofremos, mas permanecemos em Jesus Cristo, que isso é muito importante na presença de Deus. E ele vai dizer, essa palavra é bem importante, que ele diz assim: não se porta com indecência e não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. O amor não busca o interesse próprio. Você pensa em outras pessoas, nas vidas, nas almas, e não suspeita mal. Quando não temos amor, suspeitamos tudo mal, mas isso não é bom diante do Senhor. O que o nosso Deus quer é que nós possamos entender esse evangelho e pedir a Deus colocar amor no meu coração. Mas eu quero dizer para o irmão ou a irmã que me ouve: deseja desfrutar das bênçãos de Jesus? Vamos pedir para Deus colocar amor no nosso coração. O amor vence o mal. O amor traz saúde para a alma. Então o nosso Deus, Ele nos recomenda. Eu sempre tenho dito que a palavra de Deus é conselho para o ser humano. O nosso Deus, Ele não nos obriga a ter amor por alguém, ou ter amor ao próximo, até mesmo ter amor por Deus. Deus não obriga. Então Ele nos aconselha que nós tenhamos amor um pelos outros e por Ele, para que Satanás, o adversário, não prevaleça em nossas vidas e nós podemos caminhar com o nosso Deus. E eu quero voltar aqui ao texto, onde em 1 Epístola de João, continuando aqui a palavra de Deus, e ele vai dizer assim: amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos de amar uns aos outros. Isso é um conselho de Deus. Deus enviou seu Filho por amor de mim e do irmão que me ouve, ou a irmã que me ouve, e Ele recomenda que cada um de nós também amamos uns aos outros desta forma. Se nós não somos egoístas, queremos que Deus nos ame
e que Deus nos guarde, mas não pensamos em outras pessoas. Então, para nós ter paz, ter vida, ser liberto, precisamos fazer parte do novo homem. Não existe novo homem que não ama o próximo. Não existe um novo homem que não ama a Deus, que não vai para a oração, que não lê as Escrituras. Não existe. Se eu faço parte do novo homem, eu tenho sede, eu tenho fome de Deus, eu tenho amor pela palavra de Deus, eu tenho amor pelas pessoas, eu procuro fazer o melhor. Jesus, expressando sobre o amor, ele falou: se o teu inimigo tiver fome, dai-te comer, e se tiver sede, dai-te beber. Esse é o conselho de Deus. Como é que você vence o inimigo? Fazendo o bem. Como é que somos livres? Fazendo o bem. Como é que somos libertos? Obedecendo ao nosso Deus com amor. Então esse é o desejo de Deus para cada um de nós, que nós andamos na presença dele. E eu quero ler algum versículo mais aqui, que diz assim, que é importante nós entender: qualquer que confessa que Jesus é Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Como é que eu confesso? É quando eu me sujeito a Deus. Eu me sujeito. Me sujeitar é eu acatar aquilo que Ele está dizendo. É obedecer ao nosso Deus. Se Ele fala que eu tenho que ter amor, o conselho dele diz que eu tenho que amar o próximo, então eu não vou alimentar que eu tenho que odiar alguém, ou perseguir alguém, ou falar mal de alguém, suspeitar mal de alguém. Eu preciso pensar como Deus pensa. Quer ser abençoado? Quer ser abençoada? Pensa como Deus pensa. Aí o irmão e a irmã podem dizer assim: mas e a luta, e a batalha, e a perseguição? Deus dá sustento para cada homem, para cada mulher. Basta nós entender que é Ele que sustenta, é Ele que nos ajuda. E quando nós entendemos, nós somos abençoados por Ele. Que Deus abençoe esse irmão e essa irmã que me ouve, em nome de Jesus. E que Jesus esteja na sua casa. Amém? Em nome de Jesus.